No capítulo 4, você vai aprender a iniciar um projeto no Revit, a partir de um modelo, de um template pré-definido. A aprender a definir as unidades de trabalho, criar pavimentos e eixos de referência. E também como importar um desenho do AutoCAD para iniciar o seu projeto no Revit. Vamos ver aqui então como que a gente começa um projeto no Revit. Na tela inicial do Revit, a gente vai entrar em novo para começar um novo projeto e o Revit vai pedir o arquivo modelo. Tá? O arquivo modelo é o arquivo que tem a sua configuração básica de níveis, pavimentos, paredes, pilares, todo o seu padrão de construção. Tá? Nós vamos começar aqui usando o modelo arquitetura, que está disponível lá no livro. Tá? E, ok. Quando você inicia um projeto, uma das primeiras coisas que você tem que definir é o número de pavimentos do seu projeto. Nesse template, a gente tem o térreo, o primeiro e a cobertura. Vamos supor que eu quisesse colocar um pavimento a mais. Então, para eu criar um novo pavimento, eu vou usar a ferramenta nível, que tem que ser utilizada em uma vista de elevação. Eu vou abrir a elevação sul. Muito bem. Aqui eu vejo os 3 pavimentos. Eu vou renomear o pavimento da cobertura clicando aqui no nome da cobertura e colocando segundo pavimento. Ele pergunta se eu quero renomear as vistas correspondentes, eu vou dizer que sim, é a vista de planta de forro. Renomeei e agora eu vou criar o último pavimento, que é o pavimento da cobertura. Eu poderia criar quantos pavimentos forem necessários a partir daqui. Então, aqui a ferramenta nível. Eu vou colocar a mesma altura, a gente está com o pé direito de 3 metros. Então, eu vou só digitar 3 aqui, dar um Enter. Ele já me identifica a altura. E está criado lá o próximo pavimento, vejam, com a altura 9. Eu posso renomear clicando no nome do pavimento. Então, feito isso, eu defini os pavimentos. Tá? A partir daí, eu vou para a planta do pavimento térreo. E eu posso definir agora os meus eixos de parede com a ferramenta eixos. Não é necessário você colocar eixo, mas pode ser interessante para criar uma linha de referência. Então, eu vou colocar eixos aqui a cada 5 metros. É só eu digitar 5 e clicar. Vejam que ele vai numerando automaticamente. No outro sentido, o próximo eixo eu posso renomear e colocar, por exemplo, A. Em seguida, vou criar um novo eixo aqui com 5 metros também. O Revit já identifica e vai colocar B. Ok, então temos alguns eixos de referências. E agora eu posso partir para o desenho das paredes. Então, eu vou em parede. No capítulo de parede, vocês vão ter toda a explicação de como criar novas paredes. Aqui nós estamos tratando só das ferramentas para início de projeto. Então, eu vou utilizar esse tipo de parede que já está definido aqui. E vou falar que ela vai ter uma altura que vai do térreo até o primeiro pavimento. Se eu clicar na linha de eixo, vejam, o Revit já traz a minha parede desenhada exatamente naqueles eixos. Vamos visualizar em 3D. Tá aqui as minhas paredes, ok? Outra coisa importante quando a gente inicia um projeto é saber as unidades, tá? Na aba Gerenciar, a gente tem todas as ferramentas de configuração do projeto. Então, a gente tem aqui o comando Unities, em que
a gente tem definido aqui para as medidas lineares a configuração em metros. Mas eu poderia trabalhar em outro sistema de unidade. É que nesse template já está configurado em metros. Então, não vou fazer nenhuma alteração. Mas é na ferramenta Unidades que a gente configura as unidades para todas as medidas. Então, tá aqui várias vistas do meu primeiro projeto. É importante no Revit vocês entenderem como que a gente define a cor e a espessura das linhas. Então, a gente tem aqui todas as linhas de paredes desenhadas na cor preta. Como que o Revit trata isso? Eu gosto de falar disso logo no início do livro para que vocês tenham uma boa comparação e tirem as dúvidas em relação ao AutoCAD. No Revit, tudo é configurado por objeto. Então, a gente tem aqui uma ferramenta que está bem detalhada no livro, que é a Estilos de Objeto, aqui na aba Gerenciar. Gerenciar, estilo de objeto. Como o Revit trata tudo por objeto, a gente tem aqui abas com os objetos do Revit, com todos aqueles elementos que a gente viu no outro capítulo. Então, eu tenho aqui a aba de objetos do modelo, onde estão todas as categorias dos elementos que a gente constrói, em que eu vou definir a espessura da linha e a cor da linha para cada categoria. Então, vejam que a cor está toda em preto. Então, se a gente pegar, por exemplo, a categoria parede, aqui, vejam que as paredes estão saindo na cor preta. Isso vale para todas as paredes do projeto em todas as vistas, em planta, em corte, em elevação e vista isométrica. Então, se eu alterar a cor da parede aqui, por exemplo, para azul, a parede, nesse meu projeto, vai sair na cor azul em todas as vistas. Então, é dessa forma que o Revit trata a cor dos objetos. No caso da espessura, eu defino uma espessura para as linhas em projeção, ou seja, a linha em vista, e uma espessura para as linhas em corte. Então, por exemplo, quando a parede aparecer em planta, que ela está cortada a uma altura de 1,5, ou quando ela aparecer em corte. Então, vejam, ele está usando a espessura de linha número 3 para a parede em corte e número 1 para a parede em vista. O que significa essa espessura? Essa espessura de linha está numa tabela em que vai ajustar qual é a espessura para a linha número 3 e qual que é a espessura para a linha número 1, que a gente vai ver em seguida. Mas eu poderia modificar aqui a espessura da linha para a linha número 4, por exemplo, tá? Ok, então eu estou fazendo uma alteração e todas as minhas paredes agora vão aparecer com a espessura azul. Tanto na elevação, quanto na isométrica, como na planta. Então, vejam, na planta, ela está sendo cortada com uma espessura mais grossa. A espessura das linhas é definida aqui, na aba Gerenciar, Configurações adicionais, espessura de linha. Veja, eu tenho uma tabela aqui com 16 espessuras de linha e aqui a espessura dessas linhas nas devidas escalas. Então, por exemplo, eu tinha a parede com a linha número 1 para vista e número 4 para corte. Então, essa linha em vista, se eu trabalhar na escala 1/100, vai sair 0,1 milímetros. Se eu trabalhar na escala 1/50, vai sair 0,18. A linha número 4, na escala 1/100, vai sair 0,35 milímetros, um pouco mais grossa. E na escala 1/50, 0,5 milímetros. Essa tabela é aberta e livre e você pode configurar da maneira que for mais conveniente para o seu projeto. Eu sugiro que você trabalhe com a configuração que já está configurada na tabela
e se houver necessidade você faz alguma alteração. Não precisa logo de cara alterar toda essa tabela. Então, dessa forma, você pode iniciar o seu projeto, definindo os pavimentos, as linhas de eixo e verificando a sua unidade de trabalho. Tudo isso pode ser salvo num template que, ao longo do livro, você vai entender qual é a verdadeira razão e a necessidade do template.